as 10 pragas do Egito que vem e devasta o Egito inteiro, mas existia um povo separado, protegido, aonde havia trevas na casa dos egípcios, havia luz na casa do povo de Deus, aonde morria o rebanho dos egípcios, não morria uma só cabeça do povo de Deus, havia uma diferença, havia uma proteção. Diga essa frase comigo, diga: Jesus anda sobre o problema. Quer dizer, Deus é um Deus que tem domínio sobre os mares, sobre os problemas da nossa vida, Ele é soberano sobre as forças da criação. E eu vou começar essa leitura aqui, em Marcos 5, que diz assim, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Queridos, eu vou dar uma paradinha aqui. Jairo era um homem respeitado, era um homem que tinha uma grande importância dentro da comunidade judaica, era um influenciador, ensinava as pessoas, grave essa frase e repita ela: um tipo de fé. Mais uma vez, um tipo de fé. Existem tons de fé, tipos de fé, e nem todas elas são suficientes para trazer o resultado da sua vida. Tem tons de fé, tanto que essa é uma frase que Jesus usa muito: a sua fé te salvou. E fé, lembre-se que não tem nada a ver com acreditar em Deus, e sim, esse é um ponto de partida, mas tem a ver com obras. Fé sem obras, ela é morta. Então, ele se viu numa situação que toda a sua capacidade de realizar tantas coisas, que ensinava, orientava, mas essa fé não pôde ajudá-lo. Mesmo com tanto conhecimento, essa fé não pôde ajudá-lo. A fama, a influência sobre as pessoas, o conhecimento bíblico, a cultura, o status, a religião, diga comigo, as conexões e contatos, e talvez até o dinheiro que possuía, né? Tem muitos rabinos envolvidos em grandes negócios, não sei se você sabe, tem muitos rabinos envolvidos em grandes negócios aí, e nada disso pôde socorrê-lo, quando o problema chegou à sua casa, chegou à sua filha. Então, quer dizer, ele possuía muitas coisas, mas o principal, que era a fé viva, ele não possuía, uma fé de resultados. E aí, embora ele fosse uma autoridade religiosa, ele teve que ter a coragem que poucas pessoas possuem. Qual é? De se esvaziar, a coragem de deixar todo o seu currículo de lado, de deixar o status, o conhecimento, de deixar tudo aquilo. Ele passou por cima de questões que considerava importante, como a sua própria imagem, para buscar ajuda no Senhor Jesus. Está me ouvindo ou não? Sim ou não? Porque muitas pessoas sofrem porque não têm essa coragem. O que vão pensar, o que vão dizer, como é que será, o que vão dizer se me verem buscar, se me verem... Não, ele simplesmente queria a mudança. Então, há duas maneiras de alguém ter um encontro verdadeiro com Jesus. Diga comigo: por amor ou por meio de uma dor, um forte impacto emocional. São as duas maneiras. Por amor, porque eu decidi, eu quero, aprendi que eu não posso viver sem Jesus, que sem Ele eu não sou nada, como Ele mesmo diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou
por um forte impacto emocional, algo que acaba abrindo, né, buscando a pessoa, ela quer algo maior e chega. Então Jairo até certo ponto, ele foi até certo ponto, mas não foi o suficiente para ir além. Diga essa frase comigo, diga: milagres são provocados. Então, se eu tirar desse livro aqui, os milagres, ele é um livro como outro qualquer. O que faz dele o que ele são os milagres que nele existem. São os milagres e o que a Bíblia diz, que Deus é o mesmo ontem e será eternamente. Então isso significa que o Deus da Bíblia é o nosso Deus, é o Deus de hoje, é o Deus que faz hoje, é o Deus que muda hoje, é o Deus que transforma hoje, é o Deus que liberta hoje, é o Deus que cura hoje, é o Deus que abre portas hoje, é o Deus que ressuscita hoje, é o Deus que faz hoje. Porque a diferença, muitas vezes, é a pessoa acreditar num Deus de 2.000 anos, de 3.000 anos, de 4.000 anos atrás. Não, ele é o Deus de hoje, de agora. Então, milagres são provocados. Eu posso dar um resumo rápido aqui para você, e se você não se cansar, vou dar um tiro rápido. O que seria da Bíblia sem a criação do mundo pelo poder da palavra criativa do Senhor? Tudo que ele dizia, haja, passava a existir, pelo poder criativo. Haja, e o que não existia, passava a existir. O que seria da Bíblia sem a história do dilúvio de um homem que acreditou em algo que Deus disse a ele, sobre algo que aconteceria que nunca havia acontecido antes, e dá a ele, tem uma coisa muito linda, tem uma coisa muito importante, dá a ele a direção para a construção de uma arca, dá a ele as dimensões, dá a ele os números exatos para a construção da arca, porque se ele não segue a direção exata, era a conta do dilúvio vir e a arca ia afundar. Diga comigo, detalhes são importantes. Então presta atenção, a arca pode ser sua vida, a arca pode ser seu negócio, Deus dá detalhes. Deus te ensina como o negócio não afundar, como o barco da sua vida não afundar, e como ainda depois de uma grande tempestade, de um grande dilúvio, você ainda sair por cima, como Noé saiu se tornando o herdeiro do mundo através da sua fé e da sua obediência. Confusão das línguas em Betel, porque Betel, o propósito estava errado. Então Deus traz a confusão, a destruição de Sodoma e Gomorra, salvando Ló, a sua família, daquela destruição. O nascimento de Isaac, por conta de a mãe de Isaac ser uma mulher estéril, a mãe de Isaac também é estéril, a mãe de Jacó também era estéril, e todas elas através do milagre. A preservação de Agar e Ismael, que sai pelo deserto e acha que vai morrer no deserto, e clama ao Senhor, e o Senhor abre os olhos, olha essa frase, abre os olhos e eles enxergam uma fonte que estava ali. Deixa eu repetir. Diga comigo, Deus abriu os olhos e enxergaram a fonte que estava ali. Olha que lindo, Deus abriu os olhos, enxergou, bebeu daquela água e saciou a sua sede. Quantas coisas nós não enxergamos e vem Deus e abre os nossos olhos e nós enxergamos. Quantas coisas nós não conseguimos ver e quando nós clamamos a Deus, Deus abre os nossos olhos e nos faz enxergar. A fonte pode ser um negócio. A fonte pode ser uma ideia, a fonte pode ser algo que ninguém está vendo, mas Deus abre os seus olhos, você vê e bebe dessa fonte e dá a outros de beber. A visão da escada de Jacó, que
Jacó chega, com palavra de ontem, Jacó chega numa terra, com uma mão na frente, outra atrás, com um cajado, dorme com a cabeça numa pedra. Naquela noite ele tem um sonho, anjo subindo aos céus, por uma escada, subindo e descendo, e quando ele acorda, ele diz: que lugar terrível é esse? Esse não é outro lugar, senão a casa do Senhor. E ali fez um voto com o Senhor, pegou aquela pedra, diga comigo, pegou aquela pedra, e levantou uma coluna, levantou um altar. Palavra de ontem: você pode pegar as pedras da sua vida, as pedras, os lugares mais duros da sua vida, e transformar num altar, transformar numa coluna, transformar num memorial. Está entendendo ou não? Os momentos mais duros, os momentos mais difíceis, pode se levantar ali uma coluna, pode se levantar um memorial, inclusive um lugar de adoração a Deus. E ele levantou, pegou aquela pedra, derramou azeite sobre ela, fez dela um memorial, e a partir dali Deus foi cumprindo cada promessa que fez a ele. O homem que chegou e só tinha um cajado saiu com 2 caravanas, saiu riquíssimo, extremamente abençoado, numa transferência de riquezas em apenas, diga comigo, 6 anos. 6 anos, daquela coluna que ele levantou, daquela coluna, daquele propósito que ele fez com Deus. A partir dali, quando ele fez um voto com Deus, começou a trabalhar, 14 anos foi enganado, aí ele faz um acordo de verdade. A partir daquele acordo, em 6 anos, Deus faz a transferência de riquezas. Jacó luta com o anjo, Deus luta pela bênção: não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. E luta sozinho, não tinha ninguém para lutar com ele. Ali Deus muda o nome dele e diz: tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Por quê? Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. E ali está aí a nação de Israel que carrega o nome dele. Então, José, que interpretou, Deus deu a ele a capacidade para interpretar o sonho de Faraó, o sonho de algo estrondoso que ia acontecer. O sonho: viriam 7 anos de vacas gordas, que após os 7 anos de vacas gordas viriam 7 anos de vacas magras. Mas o mais lindo, que Deus deu a ele a estratégia do que fazer nos anos de vacas gordas, como armazenar no tempo das vacas gordas, porque quando chegasse o tempo das vacas magras, ele teria em grande abundância. Quando chegou o tempo das vacas magras, que era escassez, fome sobre a terra, enquanto o mundo tinha um problema de fome, ele tinha um problema de logística, um problema como fazer para atender tanto cliente quanto eu tenho para atender. Quem quer essa unção, por favor? Olha que coisa linda, porque Deus deu uma direção, Deus deu revelações, Deus deu estratégias. O Deus da Bíblia não mudou. Deus fala com Moisés na sarça ardente, dá o propósito a ele. O cajado de Moisés transformado em serpente. A verdade é que o cajado de Moisés que tinha só um cajado, mas o cajado de Moisés, consagrado ao Senhor, passou a se chamar o cajado de Deus. Tem uma coisa linda que eu gosto de falar: se o seu negócio for o seu negócio, ele é o seu negócio. Então o resultado do seu negócio é tudo que você pode fazer pelo seu negócio. Agora, se o seu negócio for um negócio consagrado a Deus, então se torna o negócio de Deus. O seu negócio, de forma natural, ele alcança resultado natural. Mas o seu negócio consagrado a Deus, ele se torna um negócio de Deus e o resultado é sobrenatural. O cajado começou a se chamar o cajado de Moisés, mas depois se transformou no cajado de Deus. Que é uma coisa que eu gosto de falar: se a sua família for só a sua família, é a sua família, resultado natural. Mas se a sua família é uma família consagrada a Deus, a sua família, os seus negócios, a sua vida é consagrada a Deus, então se torna um negócio de Deus. E aí onde o resultado não é natural, o resultado é sobrenatural. Então, as 10 pragas do Egito que veio e devastou. Estou falando de você, está entendendo o que eu estou te contando, né? Estou rápido demais? Não tem jeito de eu não ser rápido demais. Estou dando uma lista de milagres para você entender a glória e a grandeza. Então, as 10 pragas do Egito que vem e devasta
o Egito inteiro, mas existia um povo separado, protegido, aonde havia trevas na casa dos egípcios, havia luz na casa do povo de Deus. Aonde morria o rebanho dos egípcios, não morria uma só cabeça do povo de Deus. Havia uma diferença, havia uma proteção. Abertura do Mar Vermelho, um caminho que foi aberto aonde não existia caminho, um caminho que foi aberto que quando os inimigos achou que pudesse passar pelo mesmo caminho, o mar se fechou, e foi o homem de Deus que estendeu as suas mãos, e o mar se fechou, e aquele que era um problema antigo, um problema que perdurava mais de 400 anos, que os escravizava em mais de 400 anos, chegou ao fim aquele problema, através de um direcionamento dado por Deus. O maná do céu que descia, que era a provisão do céu no tempo do deserto. Maná é provisão, diga comigo, maná é provisão. Quando nós estamos no deserto, não é o que a gente quer, é o maná, é o que dá. Todo mundo passa por esse processo. Todo mundo, quando você está no período do deserto, não é fartura, você não come do que quer, é o que dá. Todos os dias lá no deserto, Deus mandava provisão, Deus mandava todos os dias o maná. Era um ensinamento, era um treinamento, porque quando Deus colocasse eles na terra prometida, Deus queria mostrar, dependa de mim, porque todos os dias eu vou abençoá-los, todos os dias eu vou prover para vocês, todos os dias. Só que eles precisavam aprender no deserto a depender de Deus, porque se eles não aprendessem a depender de Deus no deserto, quando entrasse na abundância, iam se perder, porque lá na terra prometida não seria maná, era muita abundância, ouro, prata, casas, rebanhos, tesouros que viriam para as mãos deles. A água extraída da rocha, quando não tinha água no deserto, clamaram a Deus. Moisés foi lá, bateu na rocha e a rocha jorrou água. E a Bíblia diz que a rocha é Cristo. Então, quando nós estamos no momento de necessidade, de sede, o que eu preciso fazer? Clamar a rocha é Cristo. Quando eu clamo a rocha, jorra água, que é o Espírito, e sacia a minha sede. Coluna de nuvem e de fogo, protegendo eles no deserto. Proteção, havia sobre eles uma coluna de fogo à noite, clareando, aquecendo, direcionando, e de dia uma coluna de nuvem, protegendo e guiando. Vitória sobre os amalequitas, quando são atacados pelos amalequitas. Estou rápido demais? Sim ou não? Você está absorvendo? Sim ou não? Quero mostrar para você que o Deus da Bíblia é um Deus de milagre, e Ele continua operando milagres. Continua fazendo da mesma forma na vida daquele que crê. Está lá, os amalequitas são surpreendidos por amalequitas. Sabe o que representa amalequitas? Diga comigo, amargura. Amargurados. Direto você vai ser atacado pelas costas por um amalequita. Direto você vai ter um amalequita para te atacar pelas costas. Porque amalequita é traiçoeiro, amalequita é amargurado, ele é traiçoeiro, ele te ataca pelas costas. Aí Moisés diz a Josué: desce para o campo de batalha, que eu vou subir ao monte, e a vara de Deus estará nas minhas mãos. Olha a vara que nós falamos, olha o cajado. A vara de Deus está nas minhas mãos. Aí Moisés sobe com Arão e Hur, sobe no topo do monte, sobe ao monte, estende as mãos lá de cima em direção à batalha. Enquanto Moisés estendia as mãos em direção à batalha, Josué e o exército vencia. Quando Moisés se cansava e abaixava as mãos, o exército amalequita vencia. Quando Moisés levantava as mãos, o exército de Josué vencia. Quando Moisés se cansava, abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Aí vem Arão e Hur, senta, pega Moisés, coloca uma pedra debaixo de Moisés, Moisés senta na pedra, um segura num braço, outro segura no outro, e sustentam as suas mãos até o final do dia, até os amalequitas serem exterminados. 2 lições ou mais lições, 2 ou mais. Primeiro, que toda vitória, primeiro, ela é definida no campo de batalha espiritual. Moisés estava na luta, mas dependia do clamor e da intercessão
Josué estava na luta, mas dependia do clamor e da intercessão de Josué aqui. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, estendidas, o fluxo de unção e de poder estava lá na guerra. Então eles venciam. Quando Moisés se cansava, eles perdiam. Então, diga comigo, toda batalha é vencida, primeiramente, no campo de batalha espiritual. Você perdeu no espiritual, você vai perder no físico. Ponto. É o espiritual que define o físico. A batalha é física. Segundo ponto, sozinho ninguém faz nada. Você precisa de pessoas, das pessoas certas do seu lado. Você precisa de pessoas que muitas vezes pegam teus braços, levantam teus braços e dizem assim: eu vou manter suas mãos levantadas, vamos para a guerra que eu estou com você, eu estou em concordância com você, estou na fé com você e nós vamos vencer essa guerra. Que é uma das funções da igreja com vocês. Ela pega nas suas mãos e levanta os seus braços e mantém você com as mãos levantadas. Quando você está cansado, a gente diz: levanta, vamos, tem muito a ser conquistado ainda, tem muita batalha para travar e conquistar. Amém? Os 10 mandamentos no Monte Sinai foi dado por Deus, escrito nas tábuas com o dedo de Deus. O milagre das codornizes, que quer dizer o quê? Quando estava lá no deserto, deram vontade de comer carne, e aí de repente Deus fala que vai vir e não acreditam naquilo, e o Deus falou: vocês vão comer carne até sair pelo nariz. E Deus assoprou um vento e veio codorniz e foi caindo a distância de quilômetros a 90 centímetros de altura, porque Deus foi assoprando aquele vento e elas foram caindo ali de forma sobrenatural. Porque quando Deus manda o vento, quando Deus assopra, está entendendo ou não? Sim ou não? O que são as suas codornizes? E não é pouco não, é muito. Não é pouco não. Era mais do que eles podiam, mais do que eles tinham capacidade de consumir. Era muito mais. O castigo de Corá, Datã e Abirão, a serpente de bronze, que eu não vou entrar nesses detalhes com vocês, as vestimentas e as sandálias que não se desgastavam, a passagem do rio Jordão, que abriu como o Mar Vermelho se abriu, o rio Jordão se abriu de forma sobrenatural para que eles atravessassem para a terra prometida, a queda das muralhas de Jericó, que era considerado, diga comigo essa frase, impenetrável, inconquistável. Quer dizer, Jericó era a primeira cidade a ser conquistada, era considerada impenetrável, inconquistável. Aí Deus dá a direção do que fazer, dá passos, começa a orientá-los a dar passos de fé, circular ao redor das muralhas durante 6 dias, e no 7º dia 7 vezes, e que no 7º dia, na 7ª vez, que eles gritassem com grande grita, e a muralha implodia, a muralha ia cair, era impossível, e ela caiu pela intervenção sobrenatural de Deus. Vai fazer pesquisa e veja o que aconteceu, porque não é a Bíblia, é a ciência que comprova o que aconteceu naquele lugar, está lá até hoje. O que eles não conseguem definir é como se fosse uma radiação que implodiu aquele lugar. O sol e a lua pararam, porque Josué precisava que o dia não terminasse, e ele teve a ousadia de uma oração ousada, dizer: para sol, para a lua, e o sol e a lua parou, e aquele dia não terminou enquanto eles não exterminassem definitivamente aqueles inimigos. Olha quanta direção incrível. São frases como essa, ó: para sol, para a lua, quer dizer, esse dia não pode terminar, esse dia não vai terminar sem que eu tenha a minha vitória completa. Vamos liberar uma palavra? Diga: este mês não vai terminar sem que eu tenha a minha vitória completa. Diga: esta é a minha fé. Diga: e esse ano não vai terminar sem que eu tenha a minha vitória completa. A ele. A vitória de Gideão com 300 homens. 300 homens para derrotar um exército que era centenas e centenas. Eram milhares. O exército adversário era gigantesco.
Quando Deus falou sobre a guerra, eles tinham 32 mil soldados. Aí o Senhor disse: é muito os que estão com você. Deu um grito: quem for medroso e for covarde, volta para trás. De cara, voltou 22 mil. 22 mil foi embora, então restou 10, certo? Aí vem Deus e diz assim: é muito para que eu dê vitória a vocês. Então leva o povo para beber água, como se bebe o cão, separa o grupo. Resumindo, sobrou 300 homens. Como é que com 300 homens você vai derrotar um exército com 100 e tantos mil homens? Como? Diga comigo, é melhor 300 valentes do que 32 mil covardes. Deus dá a vitória com 300 valentes. Não adianta ter 32 mil covardes com você. Você precisa ter gente do Espírito, você precisa ter gente na fé. Você precisa ter gente corajosa. Sabe que número significa para o Senhor? Nada. É só número. Porque Ele não depende de número. Por isso que a Bíblia diz que às vezes o menor faz o que levaria 100 para fazer, e o maior o que levaria 1000 para fazer. Precisaria de 1000 para fazer. O nascimento milagroso de Sansão e a força sobrenatural de Sansão, derramada por Deus, pelo Espírito de Deus, porque quando o Espírito de Deus se apossava de Sansão, não havia nada que pudesse segurar Sansão. A Bíblia diz que Sansão estava amarrado com cordas novas, e quando os filisteus se aproximavam, o texto diz que o Espírito veio sobre ele, tomou a vida dele, e aquelas cordas que o amarravam foram arrebentadas como fio de linhos queimados. Diga comigo: nada pode amarrar um homem de Deus. Nada, nada. Quando o Espírito de Deus vem sobre a vida de um homem, ele arrebenta com aquelas amarras, ele arrebenta com tudo aquilo que o travava, que o amarrava. Davi e Golias, a vitória pela fé. Imagine Davi, o pequeno jovem Davi, o que nenhum grande guerreiro teve coragem de fazer. Vem Davi e desafia, tem coragem, diz que pela fé, ele diz ao gigante: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, eu vou porém contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que você tem afrontado, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E agiu a fé com o que ele tinha, a funda que ele tinha, a pedra que ele tinha, se transformou numa arma poderosa, e ele derrotou Golias, o que nenhum guerreiro pôde fazer. Somente, sabe por quê? Golias era um gigante na estatura. Diga comigo: Davi, um gigante na fé. Quem vence, o gigante na estatura ou o gigante na fé? Pronto. Fogo do céu desceu. A purificação da água por Eliseu. Olha que coisa linda. Eliseu, ele chega num lugar, as pessoas dizem assim: meu senhor, essa cidade é boa, essa cidade é bem localizada, mas as águas são amargas e a terra improdutiva. Aí Eliseu diz o seguinte: traz uma bandeja de sal. Foi lá na nascente. Diga essa frase comigo, diga: foi lá na nascente. Ele jogou o sal. Sal significa fé, sal significa unção. Foi lá na nascente, lançou o sal e liberou uma palavra: nunca mais haverá morte nem esterilidade nesse lugar, e a terra se tornará improdutiva. E ele mudou aquelas circunstâncias. O que a gente encontra hoje? Hoje é mais fácil falar assim: não está dando certo, é melhor mudar de lugar. Não está dando certo, é melhor mudar de cidade. Não está dando certo, é melhor mudar. Não, é melhor mudar a fé. Porque se não mudar a fé, vai viver pulando de galho em galho. Muda de lugar, muda de cidade, muda de emprego, muda de estado, muda de país e nada muda. Porque se não mudar a fé, nada muda. Então, quando ele foi lá na nascente, usou a fé, ele não disse para aquelas pessoas: gente, é melhor vocês se mudarem daqui, porque já que as águas não são boas e a terra é infértil e improdutiva, então é melhor vocês se mudarem de lugar. Não mudou. E quem esteve conosco em Israel, nós bebemos dessa água lá. Nós bebemos dessa água que é onde produz as melhores tâmaras do mundo, dessa água que era amarga. Está entendendo ou não? Sim ou não?
curou as águas e a terra pela fé. Diga comigo, curou as águas e a terra pela fé. O lugar foi curado pela fé. O juízo das ursas contra os zombadores, na verdade uma palavra que o homem de Deus, que Eliseu liberou contra alguém que estava zombando dele, e 42 jovens foram estraçalhados. A multiplicação do azeite da viúva que estava endividada e multiplicou de tamanha forma que ela pagou suas dívidas e viveu do resto. A ressurreição do filho da sunamita que estava morto, e aquela mulher mesmo com o filho morto dentro de casa, ela usava uma frase maravilhosa. Quando perguntava para ela, como está o seu marido, como está o seu filho, o que ela dizia? Está tudo bem. E o que ela declarava foi o que aconteceu, porque o filho que havia morrido foi ressuscitado. Porque mesmo com aquela situação, todos que perguntavam a ela, como está? Ela dizia, vai tudo bem. Diga comigo, diga, vai ficar tudo bem. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga, tudo vai terminar bem, em nome de Jesus. A cura de Naamã. Naamã era um general sírio, presta atenção que essa é boa. Era um general sírio, um homem de posição, um homem de autoridade, um homem de relacionamentos importantes. Era o general do exército da Síria. Ele tinha dentro daquela armadura, por fora era o general Naamã, por dentro era o leproso Naamã. Vou repetir. Por fora era o general Naamã, por dentro daquela armadura tinha um leproso. Está cheio de Naamãs por aí. Está cheio de Naamãs, pessoas que todo mundo olha por fora e fala, uau, incrível, que pessoa. Mas quando chega em casa e tira aquela armadura, tem lá dentro um leproso que precisa ser curado. Quem está entendendo? Pouco tempo eu preguei sobre isso, um homem veio me agradecer e ele disse assim, obrigado pela palavra, porque eu era um Naamã. Por fora uma casca, uma pose de autoridade, uma pose de poder, mas por dentro eu era um leproso. Eu estava minando aos poucos, meu emocional, minha saúde emocional, eu como homem, um ferido, eu estava ferido internamente. O homem de Deus deu uma palavra àquele homem, vai mergulhar no Jordão 7 vezes, é o mergulho da humildade, é o mergulho para obedecer e mergulhar aonde para você seria inconcebível. Ele disse, não, mas eu não posso mergulhar lá nos rios da minha terra. Não, é aqui no Rio Jordão, nessas águas do Rio Jordão que você vai mergulhar. E o texto diz que ele mergulhou, e mergulhou 7 vezes, na 7ª vez ele levantou puro, limpo, como se fosse a carne de uma criança. A ascensão de Elias, que é um homem incrível, que clamava fogo do céu, descia, um homem que operou tantas coisas incríveis, foi um instrumento poderoso de Deus, um homem que nem viu a morte por conta da sua fidelidade para com Deus. A cegueira dos Círios, porque quando o Eliseu estava sendo perseguido e os inimigos o cercaram, sabe qual a oração que ele fez? Peço-te que fere de cegueira os meus inimigos. Aí, o que aconteceu? Os inimigos não enxergou. Quando chegaram a ele, não o reconheceram. E ele diz, vem comigo que eu sei onde ele está. Quando os olhos deles foram abertos, eles estavam cercados dentro do território dele, porque não viram. Quantas vezes nós precisamos ser cegados pelos inimigos? Quantas vezes nós precisamos orar, Senhor, cega os meus inimigos, que eles não me vejam, que eles não me achem. Neemias e os muros de Jerusalém reconstruídos em 52 dias. Já parou para pensar o que é? Mais de um século de humilhação, de vergonha, mais de um século sendo saqueados, roubados, empobrecendo, endividados, mais de um século perdendo seus bens, o seu patrimônio, mais de um século inimigo entrando quando queria, entrava e saqueava quando queria, mas quando um homem se posicionou, quando um homem chamado Neemias se levantou e mobilizou quem estava ao redor dele, em 52 dias, aquilo que era um caos que estava
há mais de um século, foi restaurado em 52 dias. Então, quando uma pessoa se levanta, um homem e uma mulher se levanta com um posicionamento e diz: vamos restaurar, vamos reconstruir, vamos sair da vergonha que nós estamos, vamos sair do caos que nós estamos, vamos dar a volta por cima, é possível, Deus é conosco, tema o Deus temível, tema o Deus grande e poderoso, Deus vai nos capacitar, Deus vai nos dar condições, Deus vai prover, Deus vai operar, vamos nos levantar, vamos fazer a nossa parte, nós vamos fazer a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele, e em 52 dias depois estava tudo restaurado, o que estava há mais de um século em ruínas. Diga: eu serei um Neemias da minha vida. Diga: eu serei um Neemias da minha casa. Diga: eu serei esse instrumento de restauração, de restituição, para entrar no melhor tempo da minha vida, em nome de Jesus. Tem que ter um Neemias, um líder poderoso, um líder que se levanta, alguém que se posiciona e diz: vamos sair dessa vergonha, nós podemos viver coisas diferentes, nós podemos ir além. Sonho de Nabucodonosor revelado por Daniel. O que acontece? Daniel é outro instrumento poderoso. Sabe aquele cara que essa é a unção que todos nós precisamos orar? Sabe aquele cara que tem a situação que ninguém consegue resolver, aí todo mundo fala assim: chama Daniel, chama esse cara resolve. Esse cara tem revelações, esse cara tem visão, esse cara resolve qualquer situação. Daniel tinha informações, revelações dos céus. E Daniel tem uma coisa linda na história de Daniel, que é uma coisa mais incrível. Entrou rei, saiu rei, entrou império, saiu império, entrou império, saiu império, e Daniel continuou sendo cabeça. Tem governo bom ou ruim. O que dita é a nossa fé. É o reino. Os amigos de Daniel que foram lançados na fornalha, a fornalha não pôde fazer nada. Há momentos que nós somos lançados como numa fornalha ardente. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas também não aconteceu nada. Então, Jonas, que foi para a barriga do peixe, né? Para o peixe grande, porque pagou o preço para ir para a direção errada. Diga comigo: pagou o preço para ir na direção errada. Então, Deus tinha uma direção para ele, ele resolve fugir da direção que Deus tinha para ele, paga a passagem, entra no barco errado e vai na direção oposta. O que ele encontrou? Tempestade. Tempestade. Porque todas as vezes que a gente vai na direção oposta, a gente não encontra o vento de proa ou de polpa para nos empurrar, mas sim vento contrário. E aí ele entendeu que ele estava errado, pediu a Deus a misericórdia, foi jogado para fora do barco, um peixe grande veio e passou 3 dias e 3 noites no que a Bíblia chama no vento do inferno, pela misericórdia de Deus. Aí o interessante é que quando ele sai, ele escuta a mesma palavra: vai fazer o que eu te mandei. E quando ele foi fazer o que Deus mandou, ele teve sucesso total, rapidamente, e um dia ele impactou, em 3 dias na verdade, ele impactou uma cidade de 120 mil pessoas. Porque quando a gente faz o que Deus manda, nós temos graça, nós temos favor, a gente impacta. O nascimento virginal do Senhor Jesus, a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial, a expulsão de demônios, a cura do leproso, a cura do paralítico de Betsaida, a acalmação da tempestade. Jesus acalma a tempestade, manda cessar a tempestade, a multiplicação dos pães e peixes, multiplicação de pães e peixes, quer dizer, o
pouco se transformou em abundância, alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ou seja, 20, 30 mil pessoas, ainda sobraram 12 cestos cheios. Caminhar sobre as águas, Jesus caminhando, Pedro caminhou sobre as águas também. A cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias morto, a ressurreição de Jesus, a cura do coxo por Pedro, a ressurreição de Dorcas, a libertação de Pedro da prisão com aquele terremoto que aconteceu e as celas, as correntes que o aprisionava foram arrebentadas, a cura pelo lenço de Paulo, os lenços de Paulo, a pesca milagrosa, porque após um dia, uma noite inteira de pesca frustrada, sem resultado, Jesus entra no barco, dá a direção de onde lançar as redes, e lançam e vivem a maior pesca da história da vida deles. O que o senhor está me contando, bispo? Que Deus é um Deus de milagres. Que o Deus da Bíblia é o nosso Deus. A cura do servo de centurião, que ele diz, vai à minha casa com o meu servo. Ele falou, o senhor falou, na verdade, o meu servo está enfermo. O senhor falou, eu vou lá. Ele falou, não, basta uma palavra do Senhor aqui, e o meu servo será curado lá. E naquele mesmo instante, o servo foi curado lá. Por que tantos milagres? Não sei qual é o seu. Eu não sei o que você precisa. Estou te dando uma gama de milagres. Expulsão dos demônios de Gadara, a cura da sogra de Pedro. Quem que é a sogra curada aqui? Olha que povo sem amor. Que povo sem amor, gente. Não quer a cura da sogra, não? Não é uma benção ela na sua vida? A cura do homem com a mão ressequida. Agora que vocês estão entendendo, né? A cura dos 10 leprosos, a cura do cego Bartimeu, a maldição da figueira, o castigo de Ananias e Safira, a cura pela sombra de Pedro, a conversão de Paulo, a cura de Enéas por Pedro, a queda das correntes de Paulo e Silas também na prisão, a expulsão do espírito adivinhador por Paulo, a ressurreição de Eutico, que estava assistindo o sermão, dormiu e caiu e morreu, a sobrevivência de Paulo da picada da víbora, só chacoalhou a mão, todo mundo esperava que ele ia morrer e chacoalhou a mão e não aconteceu absolutamente nada. Os naufrágios de Paulo, Paulo disse a todos, né, porque não ouviram a direção de Paulo, e Paulo diz, fique em paz que ninguém vai perecer. Uma tribulação de 270 pessoas não pereceu por conta de um homem de Deus que estava no barco. Vou repetir. Uma tripulação de mais de 270 pessoas não morreu porque tinha um Paulo. Aonde tem um Paulo, ninguém perece. Amém? Fique em pé, por gentileza. Tinha muita coisa para falar aqui, gente. Eu tinha muita coisa para falar. Citei inúmeros milagres, maravilhas e feitos sobrenaturais do Senhor para com aqueles que se apegam e creem com toda a força da sua alma. Nós podemos viver, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de restauração, restituições. Eu poderia seguir aqui, estava ali certa mulher que havia 12 anos, estava sofrendo com uma hemorragia. 12 anos sofrendo com uma hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piora, ou piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava, diga comigo, pensava. Toda mudança na vida de uma pessoa, transformação, começa com pensamento. Quando você pensa certo e age certo, o resultado vai aparecer. Ela não só pensou, ela pensou e fez. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder,
Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomera ao teu redor, ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, diga comigo, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Olha, essa mulher foi empobrecendo, essa mulher foi perdendo tudo que tinha por conta de um problema de saúde, por conta de uma hemorragia. Engraçado que ela fez tudo o que ela podia naturalmente para alcançar a cura, mas o texto diz que cada vez mais piorava. Quando nós falamos sobre essa hemorragia, pode ser literalmente um problema de saúde que vai devastando a vida da pessoa e vai roubando, mas pode ser uma hemorragia financeira, ou uma hemorragia que não se estanca. É um problema que entra na vida da pessoa e do jeito que vai não para de jorrar, não para de jorrar, não para de jorrar, não para de jorrar, e a pessoa vai... Aqui a enfermidade foi empobrecendo ela. A enfermidade foi empobrecendo, foi tirando tudo que ela tinha. Aqui era um problema de saúde, mas aí literalmente pode ser um problema profissional. Que tem uma hemorragia que não se estanca, e ela precisa ser estancada. Como é que nós fazemos isso? No meio de uma multidão, essa mulher tocou com a fé. Ela disse: se eu tocar, apenas tocar na orla dos mantos, eu sei que eu serei curada. Ela tocou com tamanha fé que ela, no meio de uma multidão, ela arrancou virtude do Senhor. Saiu o poder dele. Percebe que não importa quantas pessoas temos, o que importa é o grau, o nível de fé que há em cada um. No meio de uma multidão, não diz que a multidão que tocava nele arrancou virtude dele, mas ela arrancou. Vou repetir. No meio de uma multidão que encostava em Jesus, não fala que nenhum deles tirou o poder dele. Mas aquela mulher tocou em Jesus com tamanha fé que ela automaticamente ela extraiu o poder do corpo de Jesus. Saiu virtude que estancou imediatamente aquela hemorragia. Quer dizer, ela parou de sofrer e parou de empobrecer. Ela parou de sofrer e parou de ser saqueada por aquele problema. Um problema financeiro é uma hemorragia na vida de uma pessoa. Uma pessoa que vive endividada é uma hemorragia na vida dela. Porque tudo que ela entra, do jeito que entra, sai. Então, seja ele um problema espiritual, seja ele um problema físico, seja ele um problema financeiro, profissional, tem que ser estancado. Sim ou não? Até que alguém se manifeste a sua fé e diz: chega, eu vou tocar e vou estancar esse problema. O problema continua. O problema continua porque a fé estanca o problema. A fé nos faz, ela pensou e fez. Ela pensou e fez. Eu não sei qual é a sua hemorragia. Eu não sei qual é a sua hemorragia. E eu não sei o que representa a filha de Jairo que está morta na sua casa. Que é aquele problema que parece assim, ó, está morto. Enquanto Jesus estava falando, chegando algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, voltando lá para o líder, a sua filha morreu. O que está escrito aí? O que é a palavrinha aí? A sua filha? Sua filha? Quando algo morre, parece assim, acabou, não tem mais o que fazer, não é verdade? Sim ou não? Aí que entra a questão da fé. Olha o que Jesus ensina. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não precisa mais buscar, não precisa incomodar mais Jesus, deixa ele ir, acabou, não tem mais o que fazer. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: diga em voz alta comigo, não tenha medo, tão somente creia. Mais uma vez, não tenha medo, tão somente creia. Não, mas morreu, agora já foi, já não tem mais o que fazer. Diga: não tenha medo,
tão somente creia. Mas não tem mais o que possa ser feito, já aconteceu. Não tenha medo, tão somente creia. Morreu? Não, não morreu. Então tenha medo, tão somente creia. Não, acabou, acabou. Não, não acabou. Não tenha medo, tão somente. Olha para quem está do teu lado e fala assim: não tenha medo, tão somente creia. Diga: Jesus vai operar um milagre na sua vida, na sua casa. Eu não sei qual é a área que você precisa de um milagre. Não tenha medo, tão somente creia. Eu quero que você feche os seus olhos e você vai dizer exatamente isso: eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu creio que eu vou viver o meu milagre, eu creio que eu vou viver o sobrenatural, eu creio, Deus é Deus de milagres. Eu não tenho medo, não tenho medo de não crescer, não tenho medo de não vencer, não tenho medo de não conseguir, não tenho medo de não prosperar, não tenho medo de não dar certo, eu não tenho medo, eu creio. Talvez venha o medo que não vai dar certo, tenho medo que não vai acontecer, que não vai fluir na sua vida. Talvez venha o medo que você não vai chegar onde você tem determinado. Talvez venha o medo e você vai dizer: não, eu tão somente creio, eu creio que eu vou viver o extraordinário, eu creio que eu vou viver o meu milagre, eu creio que eu vou viver o sobrenatural, eu creio que eu verei a glória de Deus, eu creio em nome de Jesus, eu creio que eu vou viver a materialização dos meus sonhos, eu creio que eu viverei a materialização dos meus sonhos, eu creio, diga em nome de Jesus: eu acredito que eu viverei tudo que eu tenho desejado, almejado, eu creio em nome de Jesus, eu creio que eu vou avançar muito além de onde estou, eu creio que eu vou crescer muito além de onde estou, eu creio em nome de Jesus, eu creio que a hemorragia da minha vida será estancada, eu creio que a hemorragia será estancada, eu creio em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro, meu Deus, eu oro por essas pessoas, eu oro com essas equipes. Eu quero declarar, meu Deus, nós trouxemos aqui, meu Pai, uma imensidão de milagres, alguns relatados na Bíblia. Eu creio, Senhor, talvez tenha uma hemorragia que precisa ser estancada, talvez tenha algo que está morto na vida dela, que precisa ser ressuscitado, talvez tenha algo, meu Deus, que parece não ter volta mais, parece não ter jeito mais, e eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro milagre na vida dela, eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, eu creio, Senhor, eu creio, meu Deus, eu declaro em nome de Jesus portas abertas, eu declaro a unção de crescimento, eu declaro a unção, meu Pai, ó meu Deus, que a impulsiona para além, para viver coisas maiores, milagres maiores, experiências maiores, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, eu oro, Senhor, profetizando, vai, meu Deus, no local de trabalho, vai, Senhor, no local de trabalho, vai na mesa, vai, meu Pai, vai, meu Deus, Senhor, na mesa dela, no computador dela, eu quero a tua unção sobre aquele lugar, visita os clientes dela, visita, meu Deus, eu quero declarar, visita a casa, visita a família, visita em nome de Jesus, visita, meu Deus, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro a unção de crescimento, a unção de milagres, a unção do sobrenatural, eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro em nome de Jesus, Senhor, a unção, aquilo que está morto vai voltar, aquilo que parece não ter saída, haverá saída. Derrama da unção sobre a vida dela, em nome de Jesus. Abençoa os grupos, abençoa os times, abençoa as equipes, abençoa, meu Pai, abençoa com a unção de crescimento, com a unção de rompimento, abençoe, meu Deus, abençoe, Senhor, abençoe, não importa quanta gente está destacando, ela vai se destacar, não importa quantas pessoas estão crescendo, mas ela vai crescer, não importa quantas pessoas têm se destacado no mercado, ela será a cabeça no mercado, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, envia a tua unção, Senhor, no local de trabalho dela. Vai lá, unge a mesa, o telefone, o computador dela. Vai lá, unge o equipamento de trabalho dela. Vai lá, meu Deus, eu peço a tua unção sobre aquele lugar. Eu peço, meu Pai, visita cada cliente pendente, cada, meu Deus, Senhor, cada proposta que ela está aguardando sim, cada cliente que ela está aguardando sim, cada pessoa, meu Pai, visita cada uma delas, meu Deus. Eu declaro tudo destravado, tudo que estiver travado, destravado, tudo que não está fluindo vai fluir, tudo que não tem acontecido
acontecido, vai acontecer. Eu declaro e profetizo sobre a vida dela, em nome de Jesus. Eu profetizo sabedoria, visão, direção, revelações, ideias, criatividade. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, abençoa, Senhor, cada pessoa que aqui está, em nome de Jesus. Quero que você una o seu time agora, a sua equipe, e ore com ela agora, em nome de Jesus. Diga, é a unção de crescimento sobre nós, a unção de crescimento sobre nós. Nós vamos além, muito além de onde chegamos. Nós vamos romper e vamos muito além de onde estamos, em nome do Senhor Jesus. Isso, em nome de Jesus. Que essa corrente ela passe de mão em mão, que essa corrente de crescimento, que essa corrente de progresso, de avanço, eu declaro, meu Deus, eu declaro e profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo essa unção de crescimento sobre cada um, a unção de crescimento, sabedoria, direção, unção, graça, favor. Abençoa, meu Deus, abençoa, Senhor, abençoa cada membro da equipe, abençoa cada membro da equipe, abençoa, meu Deus, abençoa as pessoas que estão com elas, abençoa. Eu quero declarar esta unção, eu quero declarar esse poder, essa graça, em nome de Jesus. Que saia daqui homens ungidos, que saia daqui homens e mulheres ungidas para viver o sobrenatural, para viver coisas maiores, para viver coisas incríveis, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo. Abençoa, Senhor. Abençoa. Abençoa. Abençoa cada pessoa. Abençoa cada pessoa. Abençoa. Pode voltar para a tua posição. E eu quero agora, com seus olhos fechados, você vai pedir a Deus: Senhor, aumenta minha capacidade. Me dê talentos novos, habilidades novas. Me dê unção para que eu possa crescer, desempenhar muito mais. Que haja muito mais fluidez no meu trabalho. Que haja muito mais fluidez no que eu faço. Peça a Deus agora: Senhor, me dê essa unção de fluidez, de crescimento. Me capacita para ir além, me ajuda a crescer, expandir meus conhecimentos, expandir meus talentos, minhas habilidades. Me ajuda, Senhor, me ajuda, derrama sobre mim, aumenta a medida de unção sobre a minha vida, aumenta a medida de graça sobre a minha vida. Abençoa, Senhor, que você seja uma espécie de Davi, que você seja uma espécie de José, que Deus dá revelações a você, ideias, projetos, que você seja uma espécie de Daniel. Quando as pessoas falarem sobre algo, sobre um problema, o primeiro nome que vem é o seu na mente. Você é sinônimo de solução, você é sinônimo de excelência, você é sinônimo em nome do Senhor Jesus. Você tem o dom em nome do Senhor Jesus. Vamos para aquele ato e aquela oração. Coloca a mão na sua mente e diga: Senhor, unja a minha mente, me ajude a expandir a minha mente. Diga: Senhor, eu quero a renovação da minha mente. Eu quero uma mente conectada à mente do Senhor. Diga: Senhor, que a minha mente seja um celeiro de ideias poderosas, criativas. Diga que saia coisas poderosas da minha mente, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão nos teus ouvidos. Diga: Senhor, unge os meus ouvidos. Eu quero ouvidos ungidos. Diga: Senhor, eu quero informações que só o Senhor tem. Tem informações que só o Senhor tem. Diga: e eu quero discernir a tua voz. Eu quero ouvir o Senhor falando e entender a tua voz. Coloca a mão na sua boca. Diga: Senhor, unge a minha boca. Cada palavra que sair da minha boca seja confirmada pelo Senhor. Que saia palavras poderosas. Tudo que eu orar, tudo que eu declarar, tudo que eu profetizar, diga: vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão nos seus olhos e diga: Deus, me dê visão, amplia a minha visão. Diga: eu não quero caminhar por vista. Diga: eu quero caminhar por fé. Diga: eu quero visão. Diga: a vista me mostra,
aonde eu estou. Diga, a visão me mostra para onde eu vou. Diga, a vista me mostra o hoje. Diga, a visão me mostra o futuro. Diga aí, eu quero enxergar o futuro. Coloca a mão no coração, diga, Senhor, unge o meu coração. Eu quero um coração alinhado com o coração do Senhor. Diga, Senhor, me dê um coração sensível, ensinável. Eu quero ser um homem ou uma mulher segundo o seu coração. Diga, Senhor, unge os meus pés. Aonde eu pisar com a planta dos meus pés, diga que eu seja abençoado. Que eu seja abençoado ao entrar, que eu seja abençoado ao sair. Aonde eu pisar, eu serei abençoado. Levante as suas mãos e diga, Senhor, consagra as minhas mãos, consagra a obra das minhas mãos. Tudo que eu colocar as mãos vai dar certo. Tudo que eu colocar as mãos vai fluir. Pode ter tudo para dar errado, diga, mas vai dar certo, porque as minhas mãos são mãos benditas, mãos abençoadas, mãos consagradas. Diga, o que é difícil para os outros será fácil para mim. Diga, na minha vida haverá fluidez, haverá unção e fluidez. Tudo que eu fizer vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, com os olhos da fé. Veja o teu crescimento, veja o teu progresso, veja você avançando, rompendo, conquistando, crescendo. Veja, Deus vai aumentar a sua capacidade, Deus vai aumentar a sua unção, Deus vai derramar talentos, habilidades novas sobre você. Acredite, Ele é a fonte, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a fonte do conhecimento. Acredite, Deus é o Deus que levanta o pequeno. Deus é o Deus que levanta o pequeno, e Ele vai te levantar de forma poderosa. Ainda que eu não sinta, eu sei que o Senhor está. Pega o teu propósito e levante. Você que tem, se você não tem, só levanta a sua mão. Quero abençoar a tua vida. Quero concordar com os teus propósitos. Propósito 52 dias. Com esse tempo de restauração, de restituição na sua vida. Que tudo que é só ruínas seja totalmente restaurado. E os projetos que você fez de avanço, de crescimento, que todos eles sejam materializados. Que Deus aumente a medida de unção. Que Deus te dê talentos novos, habilidades novas. Que nasça dentro de você uma sede de crescimento. Bem-aventurados que têm fome. Que a sede e a fome dentro de você seja uma sede e fome insaciável, que somente o Senhor pode saciar. Que você cresça, que você avance, que você prospere, que as hemorragias da sua vida sejam estancadas, que o que está morto na sua vida tão somente creia, porque será ressuscitado, vai viver coisas novas, sonhos novos. Eu declaro em nome de Jesus que haja unção, fluidez na tua vida. Você terá muita graça, muita fluidez em tudo que você fizer. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, seja abençoado. Em nome de Jesus, que você receba visão, ideias poderosas, criativas. Em nome de Jesus, revelações dos céus. E seja tomado pelo Espírito da força, da coragem, da ousadia, para viver o sobrenatural em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus.